Graça e paz, irmãos. Marcinho, fala para ele, Heitor, que tá chique mesmo, velho. Que bom estar aqui na presença de Deus. A Letícia, a hora que o irmão Neco estava ministrando, saudade do Neco, né, Neco? E a Letícia falou, nossa, que gostoso. Porque o Espírito Santo estava no nosso meio, está no nosso meio. É muito bom estar aqui ouvindo, né, esses louvores e o Espírito Santo de Deus já ministrando no nosso coração. Eu queria que você abrisse, né, a Bíblia comigo ou acessasse o seu celular nesse tema que os irmãos têm trabalhado aqui, Jeremias 29, 13. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e, se você puder, falar isso para a pessoa que está do seu lado. É sempre Ele que vem ao nosso encontro, sabe? Fala isso para o seu irmão, é sempre Ele. Sempre é Ele. Sempre o primeiro passo é dele. Amém? Sempre é Ele. Oh, nosso Deus é lindo. Sempre é o Senhor. E o texto diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, eu não sei você, mas esse tipo de palavra assim mexe comigo, porque eu sou apaixonado por esse Deus. Esse Deus que se interessa por mim, mesmo eu não sendo merecedor. Esse Deus que não mede esforço para vir ao meu encontro, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo merecedor. Ele sempre dá o primeiro passo em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor de quem está assistindo ou vai assistir essa pregação, este culto. É sempre Ele primeiro, é sempre Ele primeiro, é sempre o Senhor. Eu não sei você, mas eu fico imaginando Deus falando isso para mim, sabe? Juninho, me busque. Pedro, me busque. Marcinho, me busque. De todo o coração. E às vezes o nosso coração está tão pesado, mas Ele está dizendo, olha, me busque, me procure, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro, me busque de todo o coração. O que o Senhor tem nos chamado nesses dias é para que a gente venha buscar Ele de uma forma que a gente nunca buscou. Por mais que a gente tenha talvez experiência com Deus, por mais intimidade, por mais profundo que a gente possa ter entrado no Senhor, as profundezas do Senhor, elas são infinitas. Então o Senhor, Ele quer, sabe, que eu e você venhamos a experimentar, a se aprofundar nele mais e mais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ouvir a voz do Senhor dizendo para mim, para você, para esse mundo, para esse momento que estamos vivendo: me busque, me procure com intensidade, me procure com verdade, me procure, porque vocês serão achados. Eu deixarei ser achado de vós, eu deixarei que vocês me encontrem. Sabe, não importa o momento que você esteja vivendo. Se você estiver vivendo um momento de dor, de escassez no seu coração, de um deserto espiritual, busque ao Senhor. Se você estiver vivendo um manancial do Senhor, busque ao Senhor, porque você vai entrar em níveis mais profundos com o Senhor. E nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos se envolver. A nossa vida tem que se entrelaçar com o Senhor, para podermos resistir a este mundo, para podermos resistir às batalhas. Mas não é só isso que a gente encontra quando nós nos buscamos ao Senhor. Não é só um refúgio em cima das nossas dificuldades. Não é só uma força para podermos passar pelas nossas lutas. Mas é buscar o Senhor, é você conhecer a beleza do Senhor. Você buscar ao Senhor, você descobre a ternura do seu amor, e como Ele é lindo, e como Ele é maravilhoso, e como Ele é santo. E como é bom saber que esse Deus tão grande se importa comigo.
Como é bom saber que esse Deus tão grande, em momentos em que nós talvez estejamos distantes, Ele diz: ei, me busca, volte para mim, volte para mim, volte para a minha presença. É maravilhoso saber que o nosso Deus é muito mais do que uma fortaleza, é muito mais do que uma rocha. O nosso Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é maravilhoso, irmãos, e Ele é santo, e Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele nos faz sair de dias difíceis de trabalho, dias de chuva, e nos traz para perto dEle. Não foi você que quis vir aqui. Lembre que eu falei, pastor, é sempre Ele. É sempre o Espírito Santo. Sabe quando você vai lá no quarto e você tem aquele momento maravilhoso com o Senhor, você fala: eu fui ao encontro do Senhor. Não, o Espírito Santo talvez sussurrou no seu... Obrigado, filho. Talvez o Espírito Santo sussurrou no seu espírito: ei, eu estou com saudade de você, vem me buscar, vem me encontrar. Ah, como é gostoso quando o Espírito Santo de Deus, Ele fala: vem, vem que eu quero falar com você. Eu não sei você, meu irmão, mas uma dessas vezes que eu aceito essa loucura de aceitar esse convite do Espírito Santo de Deus, é tão gostoso, é tão maravilhoso sentir o amor dEle, sentir a presença dEle. Vai parecer loucura para alguns o que eu estou falando, mas para alguns... Mas às vezes eu sinto o Espírito Santo, às vezes eu sinto o Senhor fazendo um carinho no meu cabelo. Às vezes eu sinto o Espírito Santo de Deus fazendo um carinho no meu rosto. E é tão lindo quando nós buscamos Ele de todo o coração. Porque quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele se deixa ser encontrado. E quando nós encontramos Ele, dá vontade de abraçar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Esse Deus nosso é um Deus lindo, irmãos. Independente do que você esteja passando, busque ao Senhor. Eu não quero aqui atrapalhar como é a programação do Pedro, do Marcinho e dos irmãos, mas essa aqui não é uma campanha sobre nós, é uma campanha de Deus dizendo: olha, me busque. É Deus dizendo: me busque. Não é nós falando: eu vou buscar o Senhor. É Deus dizendo: me busque, me busque. Vai ser 7 semanas, vai ser o ano inteiro. É Deus dizendo: ei, me busque. Por mais longe que você esteja, me busque. Por mais perto que você esteja, me busque. É Deus dizendo: me busque, porque o que você está procurando está em mim. Porque o que você precisa, você só encontra em mim. Porque a sua necessidade só vai ser suprida em mim. Então é Deus dizendo: se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Então é tempo, irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de se aprofundar na presença de Deus. Não é tempo mais, irmãos, de nós andarmos na superfície. Mas é tempo de nós se aprofundarmos no Senhor, se entregarmos na presença do Senhor, para podermos ser totalmente preenchidos da sua presença, das suas virtudes, sabe, ser ali transformado pelo Senhor. Essa palavra é uma palavra linda. Talvez a gente escute vários clamores a respeito dos homens de Deus. O Salmo 116, o salmista diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Mas aqui é Deus dizendo: ei, me busque. Me busque. Porque eu quero que vocês me achem. Você já imaginou, irmãos, vocês vivendo talvez assim como eu, às vezes tão distante do Senhor, e Deus dizendo: ei, volta, me busca aqui. Você consegue imaginar isso? Eu já venho água nos olhos. Como diz o João Carlos, eu já faço biquinho já, imaginando aquele Deus tão grande, dizendo: me busque, me busque. Por mais distante que você esteja, você não imagina quanto Deus está tão perto de você. Talvez você se ache distante de Deus, mas Deus está tão perto de você quanto você imagina. Talvez o seu coração atribulado,
não tem deixado você buscar a Ele de todo o coração, mas que nessa noite, que nesses dias você deixe essas coisas de lado, que tem atrapalhado, que tem colocado uma barreira no seu coração, para você buscar ao Senhor de todo o coração. Talvez você não consiga se entregar para o Senhor, porque talvez os problemas, as dívidas, as dificuldades, o medo, às vezes o pecado tem feito uma separação entre você, mas se você confessar o seu pecado, se você lançar a sua ansiedade, se você colocar os seus problemas aos pés do Senhor, você está tirando barreiras no seu coração, para você adorar o Senhor, para você buscar o Senhor, em espírito e em verdade, e aí você encontra esse Deus maravilhoso, esse Deus que quer ter um relacionamento, esse Deus que quer mostrar que Ele é muito maior do que eu penso, esse Deus que quer dar experiências, vitórias, muito maiores do que eu já conquistei. Às vezes a gente acha que, nossa, Deus fez tantas coisas, e louvado seja o nome do Senhor, mas Deus tem muito mais para a minha vida, Deus tem muito mais para a sua vida, Deus quer fazer muito mais. Não se contente com o que Ele já te deu agora, não com o espírito, com o coração ingrato, mas grato, mas saiba que todos os dias Deus quer dar algo novo para nós. Todos os dias Deus quer demonstrar o seu amor e mostrar as suas virtudes maiores. Hoje eu conheço Deus, mas amanhã eu quero conhecer mais. A palavra de Deus diz que Jó, ele era um homem íntegro e reto, a ponto de Deus dizer para Satanás: tem visto o meu servo justo e fiel, o meu servo Jó? Quando ele passa por aquela provação, quando ele passa por todo aquele processo, quando o Jó ele entende, ele fala: olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então todos os dias nós vamos viver uau, Deus é muito, muito, muito grande. Todos os dias nós vamos saber quem é esse Deus, e é por isso que Ele está dizendo: olha, buscar-me-eis e me achareis. Se entrega para mim, sabe, se derrame na minha presença, porque Ele vai mostrar que Ele é maior que uma doença, que Ele é maior que uma enfermidade, que Ele é maior que o desemprego, que Ele é maior que qualquer dificuldade. Ele é maior. Então o nosso coração, ele não tem que andar com temor, ele não tem que andar contrito. Nosso coração tem que estar voltado ao Senhor, rendido em adoração, buscando a presença do Senhor. E não importa a distância que você esteja dele, Ele está perto, porque Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele sempre está perto, é sempre Ele que vem ao nosso encontro. Quando Adão ele cai, diz a palavra de Deus que todos os dias Deus tinha uma comunhão ali com o homem, com o Adão. Mas quando Adão peca, ele estava ali, quem não estava ali era Adão. Sempre Ele vem ao nosso encontro. Mesmo Deus olhando e vendo que Adão tinha pecado, Deus não deixou de dar o primeiro passo de ir ao encontro de Adão. Por isso que quando Ele chega, Ele procura Adão. Deus sempre vai dar o passo primeiro, para ter um relacionamento conosco, ou para nos reconciliar de novo com Ele. Esse texto de Jeremias, ele é riquíssimo. A história de Jeremias é riquíssima. Essa palavra que diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, é de um Deus falando para um povo que tinha desobedecido a Ele, e estava distante, estava no cativo. Era um Deus que é apaixonado pela humanidade, dizendo: olha, mesmo vocês tendo errado, mesmo vocês estando agora aí passando pela Babilônia, passando por esse castigo, eu quero ter um plano, eu tenho um plano para vocês. Eu quero mudar a história. Sabe, assim como às vezes a gente corrige os nossos filhos, colocamos eles de castigo, e depois a gente vê eles ali encolhidinhos, entendendo que eles estão de castigo porque eles erraram. Eu não sei vocês, mas depois que o Rafael sai de um castigo, eu sento com ele na cama, e eu chego e falo: Rafa, mesmo o pai tendo te corrigido porque foi necessário, o pai te ama. Sabe, o que Deus estava dizendo para esse povo era que mesmo eles tendo desobedecido, e agora estava longe, estava distante,
da sua terra. Deus estava dizendo: eu ainda continuo te amando. E é assim que Deus continua fazendo para nós, mesmo às vezes a gente pecando e ficando longe do Senhor, Deus ainda continua dizendo: eu ainda te amo, eu ainda quero ter um relacionamento com você, eu ainda quero que você viva os meus planos, os meus projetos. É um Deus, irmão, que não cansa, que não desiste de nos trazer de volta para perto dele. É o tempo inteiro, irmãos, a gente sempre fazendo coisas para se afastar dele, e ele dizendo: vem para perto de mim. E este povo, irmãos, eles estão vivendo longe, eles entendem que o que eles estão vivendo, eles não deram crédito para o próprio Jeremias, para outros profetas que Deus tinha levantado, que se eles não se voltassem ao Senhor, se eles não tivessem o seu coração rendido ao Senhor, o castigo ia vir sobre eles. Mesmo assim, eles estão agora vivendo aquilo que foi profetizado para eles, e agora diz que eles estão tristes. Agora eles estão lá, agora escravos, distante do Senhor, longe do templo, longe da arca da aliança. E aqui Deus quebra, sabe, sei lá se posso falar essa palavra certa, Deus quebra um paradigma, porque Deus se revelava com o povo de Deus no templo, através dos profetas. Agora o povo está longe da arca da aliança, mas mesmo assim Deus fala para Jeremias: olha, escreve uma carta para eles. Mesmo estando distantes do Senhor, Deus sempre vai mandar um mensageiro dele, para falar que ele nos ama. Mesmo esse povo estando lá desanimado na Babilônia, Deus fala para Jeremias: Jeremias, olha, escreve essas cartas e diz para aquele povo, para ele não ficar desanimado. Vai ser 70 anos, fala para eles casarem, fala para eles viverem a vida, porque eu vou trazer eles de volta. Sabe, talvez muito de nós, ou talvez quem esteja assistindo, talvez quantas pessoas da nossa família estão distantes do Senhor, desanimados, mas Deus está dizendo: olha, eu vou trazer de volta. Era uma promessa do Senhor que eles iam voltar. Era uma promessa do Senhor. Então agora, o mesmo Deus que levava Jeremias para levar uma repreensão para aquele povo, para que eles não caíssem nas mãos dos babilônicos, agora esse Deus é o Deus que está dizendo: ó, vocês caíram, mas como eu sou rico em misericórdia, como eu sou um Deus de graça, eu vou trazer vocês de volta. E talvez muitos de nós estamos vivendo uma fase espiritual, talvez estamos distante do Senhor, talvez nós estamos vivendo na Babilônia espiritual. Talvez você está desanimado, talvez você possa estar dizendo: eu não tenho mais forças, eu não consigo nem cantar mais. Esse povo diz no Salmo 137, diz que eles penduraram as harpas nas árvores, perto de um rio da Babilônia, e os babilônios chegavam e falavam: e agora? Canta para o seu Deus, canta para Sião, canta um louvor que vocês cantavam em Sião, canta. Às vezes a gente chega num estágio assim tão longe de Deus, que às vezes o diabo fala: e agora você não canta mais, agora você não consegue nem escutar um louvor mais. Era assim que esse povo estava, irmãos, e é nesse estágio que às vezes muitos de nós nos encontramos. Quantas vezes nós, às vezes não conseguimos ter força para abrir uma Bíblia, ou para colocar um louvor, ou até mesmo para pedir uma oração, porque talvez você está num jugo, numa escravidão espiritual. O diabo está te aprisionando tanto, que talvez você está dizendo: eu não consigo nem cantar mais, eu não consigo mais. Mas Deus, assim como esse povo recebeu essas cartas, essas palavras, talvez você hoje que está assistindo, ou você que está aqui, ou talvez para mim mesmo, Deus está dizendo: olha, alegre-se de novo, alegre-se de novo, porque você vai cantar de novo. Alegra-se de novo, porque você vai colocar um louvor na sua boca de novo, você vai rir de novo, porque eu tenho um plano para você. Deus tem um plano para cada um de nós, irmãos. Deus tem um plano para cada um de nós. Isso não é uma frase, isso é uma verdade.
O Senhor não nos tirou do mundo das trevas, para hoje a gente viver uma vida de escravidão por causa das coisas deste mundo, ou por causa do pecado. Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você pecou, em 1 João fala: filhinhos, se vocês pecaram, saiba que tem um advogado nos céus. Sabe, a palavra de Deus fala em Isaías que os nossos pecados fazem separação do nosso Deus. Então nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a chave para você entrar de novo na presença do Senhor. Ele é a chave para você abrir a porta e você encontrar o Senhor de novo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se é um pecado, peça perdão para o Espírito Santo, peça perdão para o Senhor, peça para que Ele te ajude, porque você vai abrir uma porta e você vai encontrar o maravilhoso Deus que está com os seus braços abertos para te abraçar, para me abraçar e para nos trazer de volta. E aí você vai lembrar do Salmo 127, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa boca de júbilo, porque agora eu busquei ao Senhor, porque agora eu busquei ao Senhor de todo o coração, e eu encontrei o Senhor, e agora eu vou cantar, e agora eu vou dar risada, porque o meu Deus mudou a minha sorte. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, é isso que o Senhor quer fazer na nossa família. Ele quer restaurar a alegria que foi perdida. Ele quer que você pegue as harpas que estavam penduradas. Ele quer que você pegue o hino da harpa, que você lembre daqueles louvores, e você vai louvar de novo, e você vai cantar de novo, e você vai chorar de alegria de novo, porque o Senhor está dizendo para você e para mim: eu fui achado por vocês. É só um começo de ano, irmãos. Você já parou para pensar que se talvez eu e você abrimos essa porta, sabe, essa porta que dá esse acesso para entrar na presença de Deus? Você lembra do filho pródigo, irmãos? O filho pródigo, ele desfrutava de tudo. Quando ele foi embora, quando ele voltou, ele achou que ele ia ser só um trabalhador para o seu pai, mas aí ele entendeu que o pai dele, a maior riqueza não era o que ele tinha ali nas fazendas, a maior riqueza dele era o pai dele. A maior riqueza minha e sua é o nosso Deus. O Senhor, Ele é a nossa porção. É por isso que, por mais que aquele povo estivesse na Babilônia, por mais que ele estivesse ali como escravo, o Senhor fala para eles nessa carta dizendo: olha, casem-se, dê suas filhas em casamento, viva suas vidas, construam casa, porque a nossa alegria não é baseada na circunstância terrena. A nossa alegria, ela é uma alegria que vem do céu. A nossa alegria, a nossa força, ela não é terrena. A nossa força, ela é espiritual. Ela é a força do Senhor, ela é a alegria do Senhor. Por isso mesmo que você esteja, talvez nós estamos na Babilônia, irmãos. A Babilônia simboliza o mundo, nós estamos na Babilônia. Esse mundo simboliza a Babilônia, mas nós estamos no Senhor. Mesmo que esse mundo seja um mundo de crueldade, mesmo esse mundo seja um mundo que tenha tantas injustiças, mas nós estamos servindo a um Deus justo. As pessoas estão desesperadas, correndo para banco, correndo para empréstimos, correndo para qualquer coisa. Nós estamos correndo para o Senhor. Nós temos aonde colocarmos o nosso coração. Nós sabemos que por mais atribulado que nós estejamos, nós sabemos para quem nós vamos correr. O Salmo 34, se não me falha a memória, me ajuda aí, pastor, verso 18 e 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. De todas, irmãos. Então é tempo de buscar ao Senhor.
É tempo de a gente entender o que é essa experiência que eles tanto falam. Deus, Ele quer ter experiências individuais. Deus quer ter experiências no coletivo. Deus quer trazer um renovo para a sua vida e para a minha vida, irmãos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos ter tempo na presença do Senhor. Nós precisamos, aqui na terra, perder tempo aqui na terra e gastar tempo na presença do Senhor. Então busque ao Senhor. Em casa a gente tem o nosso devocional familiar. A Letícia fica na sala, eu vou para o meu quarto, o Rafael fica no quarto dele. Segunda-feira. Rafaelzinho foi para o quarto dele, eu fui para o meu quarto, eu passei pelo quarto dele, falei, Rafael, deixa o pai ficar com você? Ele falou, não, eu quero ter o meu momento. Eu falei, tá bom, eu fui para o meu quarto. E ele foi, e daí eu estava lá deitado, e eu estava já lendo uma palavra, era umas 11 horas, e o Rafaelzinho fez assim para mim, assim, pai. Aí eu olhei e falei, que foi? Já orou? Eu falei, não, vamos lá no quarto então comigo, se o senhor quiser. Fez um charminho para mim, eu fui. E a gente chegou lá, ele ficou no cantinho dele, na caminha dele, eu do outro lado. Eu comecei a orar, deu 5 minutos. O Rafael, pai, pronto. Eu falei, como assim, Rafa? Pai, eu já orei pela avó, pelo vô, pelo isso, por aquilo, orou por tudo. Eu acho que ele orou até pro Gabigol, eu acho. Mas eu falei, não, Rafa, é muito pouco. Não, pai, eu já orei. Aí eu peguei e comecei a falar, Rafa, a gente precisa aprender a ter tempo com o Senhor. A gente precisa ter tempo. E aí ele deitou, ele não achou ruim comigo. Aí ele deitou assim, e ficou ouvindo eu falar, e eu falei, sabe, Rafa, a gente tem que ter sede e fome. E naquele dia eu tinha recebido um vídeo, não sei se eu mandei para alguns, porque eu achei muito lindo. Mandaram um vídeo para mim, uma corça. É muito lindo aquilo. Aquela corça, quando ela vê aquela multidão de água, aquele grito da corça. Aí eu falei, sabe, Rafa, tá vendo esse vídeo? É essa sede que a gente tem que ter no Senhor. Aí eu falei, Rafa, o Salmo 42, ele vai dizer disso. O Salmo 42:1 diz que assim como essa corça tem sede e anseia pelas águas, assim a nossa alma tem que ter sede e fome por Deus. Foi lindo estar ali com meu filho e eu falar isso. A gente precisa ter fome e sede de Deus. A gente precisa gastar tempo na presença do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. Sabe como que vai vencer as lutas e as batalhas? Buscando ao Senhor de todo o coração. Invocando o nome do Senhor. Entrando na presença do Senhor. Mesmo que às vezes, talvez você entre e pareça que você não está sentindo nada. Você pode até orar como eu orei um dia. Deus, eu estou aqui, não estou sentindo o Senhor, mas eu estou aqui. Quero nem saber, vou ficar aqui. Talvez você possa, depois de algumas horas, acordar como eu acordei, enrolar debaixo da cama. Como eu fui parar lá, não sei. Eu encontrei ele. Sabe? Para que você possa viver uma vida na presença do Senhor. É você buscando o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O verso 14, serei achado de vós. Sabe, você já imaginou? Quando o Rafaelzinho era pequeno, eu já estou encerrando, tá, Marcinho? Quando o Rafaelzinho era pequeno, agora ele já está grandão já. Eu lembro que eu brincava de esconde-esconde com ele. E eu lembro que ele era pititico, eu entrava debaixo da cama e eu deixava o meu pé de propósito, para ele me achar.
Às vezes eu entrava debaixo, a nossa pia tinha aqueles lençolzinhos, eu entrava debaixo da pia ali, eu deixava o meu pé para fora, para Ele me achar. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele deixa o pezinho dele para fora, para você achar Ele. E eu lembro que quando Ele puxava o cobertor, Ele sabia que eu estava ali, mas quando Ele puxava o cobertor, eu falava: você me achou, me dá um abraço. Você pensou que talvez hoje o Senhor está dizendo: hoje você me achou, me dá um abraço. Eu deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. E Ele está vindo de novo dizendo: me busque de todo o coração. Que você possa ser cheio da presença de Deus, com essa palavra, com as ministrações que têm sido faladas aqui neste lugar. Mas busque ao Senhor, busque com intensidade. Talvez se você não está conseguindo buscar sozinho, peça ajuda para o irmão. Irmão, busca comigo, vamos orar comigo. Ora por mim, irmão. Manda uma mensagem. Talvez você não está conseguindo, e é por isso que nós precisamos viver em comunhão. Que a gente possa aprender a buscar o Senhor juntos. Esses dias Deus me deu uma palavra, irmãos, eu coloquei assim no status, e eu queria dizer isso para os irmãos, e é uma verdade, que o Espírito Santo colocou no meu coração. A gente tem visto muitas essas palavras, né? É tempo de mesa. Deus preparou uma mesa, Deus preparou uma mesa. Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, que para compartilhar na mesa, você tem que viver o particular no quarto. No quarto Deus te entrega, na mesa você compartilha. No quarto você busca Ele de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, amém?